Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de você que vai estar ouvindo esta palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Livro do profeta menor chamado Jonas, capítulo 4, o versículo de número 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Eu quero deixar esta palavra com o seguinte tema: a sombra da aboboreira não é o nosso lugar. O profeta Jonas, o nome de Jonas significa pomba. Este é um livro, é conhecido como profeta menor, não por causa que ele é menor na autoridade espiritual, não, por causa do número, do volume, do conteúdo do livro. Por isso é chamado profeta menor. O livro de Jonas é conhecido como o livro missionário do Antigo Testamento. Jonas, ele foi chamado por Deus para profetizar contra os assírios, sendo a sua capital a grande cidade de Nínive. Deus o chamou e Jonas, desobedecendo a ordem de Deus, ele comprou uma passagem para Tarso. Tarso, geograficamente, é a atual Espanha hoje. E ali Jonas se escondeu no porão do navio. Deus permitiu a tempestade no mar. Os marinheiros ficaram preocupados e Jonas confessou que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. Jonas foi lançado no mar, engolido por um grande peixe. Aí Jonas resolve obedecer a ordem do Senhor. Então eu quero deixar algumas lições a respeito, depois que Jonas ele prega na grande cidade de Nínive, por um espaço de 40 dias pregando, e agora a Bíblia diz que toda Nínive se arrependeu. O rei de Nínive desceu do seu trono, se vestiu de pano de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça, terra sobre a sua cabeça. Até os animais o rei não permitiu se alimentar, ele proclamou um jejum nacional no país. E agora Jonas, ele fica debaixo de um pé de aboboreira, esperando que Deus ia mandar juízo sobre aquele povo. Mas Deus teve misericórdia daquela nação e houve uma bondade da parte do Senhor. Jonas ficou debaixo desse pé de aboboreira esperando que Deus ia fazer juízo sobre aquele povo. Então a primeira lição é que o pé de aboboreira não é o nosso lugar. Esta aboboreira, ela é uma planta efêmera, ou seja, passageira. Isso é um símbolo das coisas deste mundo. A Bíblia fala em primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o mundo passa. Jonas, pensando que ficando debaixo dessa boboreira, ele ia ter alguma segurança, mas não. Deus, ele enviou uma largata para furar esta boboreira, e ali ela se murchou. Então isso é um símbolo das coisas deste mundo. É um símbolo que esta boboreira simboliza as coisas do mundo, uma coisa passageira que não é para sempre. Então esta é a primeira lição, de que nós não podemos ficar debaixo desta boboreira. A segunda lição, a boboreira não é o nosso lugar, o lugar da igreja. Esta boboreira, ela é um lugar onde não pega sol. O versículo 6, não pega sol. Ou seja, todos nós precisamos do sol da justiça para fazer a vontade do Senhor. Todos nós precisamos do sol para termos vida espiritual. Isso fala da ociosidade de uma vida morta espiritualmente falando. Ali Jonas, ele ficou, a Bíblia diz no versículo 6 que ele se alegrou em extremo por causa desta boboreira. É um lugar onde não pega sol, um lugar de tranquilidade, mas ele se esqueceu de que Deus teve misericórdia dos ninivitas, e a boboreira não é uma segurança para sempre. Então o nosso dever como igreja não é ficar debaixo desta boboreira, é de usar de misericórdia para com o próximo e ministrar a palavra do Senhor, obedecer o mandado do Senhor. A terceira lição, a boboreira, ela não tem estrutura. Esta sombra aonde Jonas estava, ela não tem estrutura suficiente para o manter para sempre. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então a sombra que ele estava descansando, que ele estava observando, esperando Deus fazer justiça contra os ninivitas, é uma sombra passageira, que não tem estrutura, que não tem alicerce, que não tem base. Mas a sombra que nós devemos estar é a sombra do Altíssimo, do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Mateus 7:24, que o homem prudente, ele edifica sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem a enxurrada, mas aquela casa permanece para sempre, porque está alicerçada sobre a rocha, que é um tipo da pessoa de Jesus Cristo. A quarta lição, a boboreira não é o lugar para a igreja ficar debaixo dela. Não suporta as aflições da vida. O versículo 8 do capítulo 4. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então, esta boboreira, ela não suporta as aflições da vida. A sombra dela é passageira. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Cristo venceu, nós já somos vencedores também. Então, Jonas, debaixo desta boboreira, ele começou a sentir a aflição. Ele sentiu vontade de morrer, ele sentiu vontade de desmaiar,
ele sentiu vontade de desistir de tudo, porque ele estava debaixo da sombra que não era a vontade de Deus. Ele pensou que Deus não ia fazer misericórdia. Mas a Bíblia diz em Lamentações 3:22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Jonas estava se esquecendo da grande misericórdia do nosso Deus para com os gentios. O maior inimigo do povo de Deus da época eram os assírios. Eles arrancavam os olhos das pessoas na sua órbita. Então era um povo muito cruel, muito sanguinário. E por isso Jonas pensou que Deus não ia ter misericórdia, mas Deus usou de misericórdia. A quinta lição: o apego à sombra da boboreira atrai a morte. Versículo 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim se enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Então Jonas ficou bravo com Deus por causa da boboreira. Quantas pessoas estão ficando, preferem as coisas do mundo do que Deus usar de misericórdia para com a humanidade? Então Jonas, ele desejou a morte porque ele estava se assegurado em coisas efêmeras dessa vida, coisas passageiras desta vida. Mas o objetivo de Jonas, ele cumpriu, que é o que nós devemos cumprir também. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jonas, ele ficou esperando a punição de Deus, mas Deus teve misericórdia dos ninivitas. E no versículo 11 diz que ali tinha 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. Deus teve misericórdia de todos. Então, a boboreira, a sombra da boboreira, não é o nosso lugar. O nosso lugar é ministrando a palavra do Senhor, é usando de misericórdia, falando que Deus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve Cristo voltará. Vou repetir as 6 lições de que a boboreira não é o nosso lugar. A boboreira é um lugar efêmero, não pega luz, não tem estrutura, não suporta as aflições da vida, e o apego à boboreira atrai a morte. Muitas pessoas, infelizmente, ao invés de pregar o evangelho, estão debaixo da boboreira, na sombra da boboreira, na ociosidade, e acaba atraindo para si a morte espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, esteja compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, acionando o sininho, e juntamente estaremos ministrando a palavra do Senhor e o reino de Deus sendo glorificado aqui na terra. Deus abençoe, a paz do Senhor.